nome de Jesus Cristo. Olá! Ao iniciarmos mais uma transmissão da TV Nova Luz, nós agradecemos à espiritualidade maior a oportunidade de divulgação do Espiritismo pelo rádio, pela TV e pela internet. Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, nos orienta assim no livro Vida Feliz. Ser pai ou mãe é uma grande responsabilidade e cada criatura traz o destino que organizou para si mesma em reencarnações passadas. No entanto, ela nunca deixará de assimilar os exemplos vividos no lar pelos pais. A primeira escola é, pois, o lar. É este, por sua vez, o resultado da conduta dos esposos que se devem esforçar para fazê-lo agradável, honrado e rico de paz, abençoando teu filho com as tuas palavras, a tua conduta, fazendo-te amigo dele em todas as situações. Os filhos, como todos nós, somos de Deus e prestamos contas do empréstimo que nos foi concedido para a educação. Meus irmãos, nesse momento no qual nós falamos sobre a importância do pai e da mãe, ou daquele que se responsabiliza pela criação, pela orientação de uma criança, nós nos lembramos do Livro dos Espíritos, que diz que a paternidade, a maternidade, é em realidade uma missão. E os filhos, eles são aqueles espíritos provindos de várias experiências e tentativas na afirmação do bem, assim como nós. Por isso, amar é orientar, é educar, é também saber colocar limites, sempre com carinho, mas orientando assim, a fim de que os filhos mais tarde possam ser homens e mulheres de bem. E eu convido você agora a orar comigo. Esse é um momento muito especial, em virtude da força que nós canalizamos com oração. E você vai sentir aí, na sua mente e no seu coração. Senhor Jesus, no início de mais essa atividade, nós rogamos que o teu amor envolva todas as mentes e todos os corações ligados nessa prece, que onde haja um irmão em perturbação, doente física ou moralmente, onde haja alguém sentindo-se só, que neste momento possa perceber a tua sagrada presença. Essas energias divinas que são agora canalizadas possam ser distribuídas a todos os rincões do planeta. Que os homens se aquietem e te ouçam, Senhor, e que a tua paz seja em nossos corações, agora e sempre. Que assim seja. Está no ar o Despertar Espírita e hoje nós vamos conversar com Wagner de Assis. Ele é trabalhador espírita, roteirista e diretor de cinema. Ele dirigiu e produziu o filme Nosso Lar. E nós vamos conversar sobre cinema, sobre TV, sobre audiovisual espírita. Seja bem-vindo, Wagner, ao nosso programa. O prazer é meu, né? Sempre que eu precisar, estarei aqui. A maior caridade que nós podemos fazer com relação à doutrina espírita é a sua própria divulgação. Essa frase memorável de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, revela o grau de comprometimento que nós espíritas temos com a divulgação da cultura, da arte espírita e da vivência dos seus postulados. Nosso Lar, livro psicografado por Chico Xavier, que narra a experiência do espírito André Luiz no mundo espiritual, ganhou as telas de todo o Brasil, apresentando um excelente padrão de qualidade. E com relação ao conteúdo e à formação, à produção, tudo realmente se encaixou perfeitamente bem. O audiovisual conquistou milhões de brasileiros e é considerado um dos grandes sucessos do cinema.
A produção audiovisual pode ser uma eficiente ferramenta para a divulgação da doutrina espírita. Filmes, documentários, clipes, novelas e programas de TV espíritas são necessários para o consolo e o esclarecimento do maior número possível de pessoas. Mas qual o foco da divulgação a que Emmanuel se refere? A macrodivulgação ou ao exemplo diário, anônimo de cada dia, ou aos dois? Nós temos aí a divulgação da doutrina espírita agora por todos os veículos, né? Através da música, da poesia, agora do cinema. Você acha que o foco de Emmanuel, quando ele fala da importância da divulgação, está onde? Está na macrodivulgação, está no nosso dia a dia? Como é que é isso? É interessante a gente tentar interpretar o Emmanuel, né? Que nos traz sempre, em qualquer coisa que fale, que escreveu através do Chico, tantas nuances, né? E junto com o Emmanuel eu começo a pensar também no próprio trabalho do Kardec, né? Do professor Rivaio. E quando a gente pensa em compartilhar com qualquer pessoa o que a gente aprendeu através do conhecimento, que é a doutrina espírita, né? O modelo de vida que a doutrina espírita nos apresenta, eu começo a pensar que a primeira coisa que nos ocorre é quando a gente gosta de uma coisa e aquela coisa faz bem para a gente quer compartilhar com o nosso semelhante. Isso é um ato de amor, né? E esse ato de amor acaba se estendendo em todas as coisas que a gente faz. Respondendo à pergunta inicial, no final das contas, eu acho que as duas coisas têm que ser feitas muito. Acho que a solução e a melhor coisa que pode se acontecer hoje é que se faça. Sejam filmes com intenção de alcançar grandes públicos, sejam programas direcionados só para o público espírita. A doutrina espírita ela tem essa qualidade, ela tem essa característica, ela é, por si, ecumênica, né? Nós sabemos que ela é a convergência das religiões, ela é o futuro das religiões. Isso faz com que nós que trabalhamos com arte, vocês, enfim, que trabalham com cultura e com arte, tenham um material fantástico para ser levado para o público que não o conhece ou ser levado para o público que já o conhece. Eu costumo dizer que na época que a gente estava lançando o Nosso Lar, eu acreditava qualquer sucesso ou qualquer capacidade do filme emocionar e comover e fazer pensar a força da história. É a história que foi escrita pelo Dr. André Luiz através da mediunidade do Chico que tinha uma força dramática muito pungente, e aquilo, se nós a respeitássemos como nós procuramos respeitar e colocássemos ela num meio diferente, que era o cinema, de uma forma coerente, a gente conseguiria fazer com que a história estivesse lá à disposição de todos. Na época a gente falou muito também de abrir o escopo, de fazer um filme para espíritas e não espíritas. E hoje eu penso que essa é uma barreira que a gente não deve nem mais escrever essa barreira ou pensar nela. A gente tem que contar histórias bonitas, a gente tem que contar histórias que nos emocionem, que nos façam pensar, que nos reflitam, nos façam refletir, que nos apresentem uma novidade sobre a possibilidade de um novo mundo. Isso por si é mais forte do que os meios de comunicação que vão levá-la. E eu acho que no final das contas o que o Emmanuel, tentando humildemente entender, ele fala essa frase, que é a maior caridade que a gente pode fazer pela doutrina espírita é divulgá-la, mas eu acho que antes ele falou algumas outras frases. E eu tenho certeza que uma das outras frases que ele falou é: a melhor coisa que a gente pode fazer pela doutrina espírita é vivenciá-la, como vocês mesmos disseram agora. É vivenciá-la plenamente. E ao entendê-la plenamente, e entender a sua característica universal, a sua possibilidade filosófica, científica, as suas consequências religiosas, isso vai impregnar tudo aquilo que nós fizermos. E aí sim, mãos à obra. O trabalho da obra espírita audiovisual, ou do trabalho audiovisual, ele vai se dar com sequência, ele vai se dando aos pouquinhos. Isso vai fazer com que daqui 10 anos, daqui 5 anos, as pessoas que não conheçam consigam ver um filme, assistir um programa, ouvir uma entrevista, ver um documentário. Isso vai ganhando um escopo que é muito maior que a gente. É verdade. É o escopo da própria doutrina, Isso. que nasceu fortemente através de 5 livros,
e de 15 anos de uma revista, que é a Revista Espírita, e olha o que aconteceu hoje, né? 150 anos depois. A força da doutrina espírita e desse conteúdo é fantástico, né? É o que eu não canso de dizer. É verdade. Agora, veja bem, quando nós lidamos com a macrodivulgação, a gente fica sempre com aquela preocupação com relação à fidelidade aos postulados doutrinários. Como é que você lida, por exemplo, com isso, né? Porque alguns podem dizer assim, mas se você ficar tendo muita preocupação com os princípios doutrinários, você não, acaba fazendo uma coisa que não vai agradar tanto o público. Como é que é isso? Vamos refletir juntos. É difícil, né? É uma reflexão que tem que ser feita, e tem que ser feita ainda mais porque vivemos num mundo de consumo. Pois né? é. E a sociedade de consumo, que consome cultura e consome arte, ela é exigente, por muitas vezes ela te exclui por um detalhe ou por outro detalhe, porque ela está vivendo sob a ótica eu pago e eu recebo. Quando você começa a apresentar dentro desse contexto maior alguma história positiva, produtiva e que tenha essa força impregnada dos postulados da doutrina espírita, a gente está, de alguma maneira, conseguindo dialogar com todas as pessoas. Então, esse ponto, essa linha tênue entre entender o que vai para o grande público e o que não está contra, de alguma maneira, com os postulados espíritas, é uma linha que muda o tempo todo. Você tenta persegui-la de alguma maneira e nem sempre você acerta, né? Às vezes você falou muito só para um público e depois não conseguiu falar para outros públicos. O que me deixa muito confortável com essa situação é saber que na questão dos postulados, na doutrina, tudo isso está presente. Você consegue encontrar os assuntos do mundo na doutrina espírita, ao longo da Revista Espírita, ao longo dos trabalhos do Kardec, nos livros seguintes que vieram, do Divaldo, você leu um texto lindo da Joana de Ângeles. Isso é muito atual, falar de educação em casa, educação na escola. O Papa acabou de falar sobre isso para os jovens e para as crianças. Então, isso é universal. É universal e é da doutrina espírita. Por isso que, se você quiser falar da lei do trabalho como necessidade geral de renovação, de evolução das pessoas, você pode falar da lei do trabalho e você não está desfazendo dos postulados espíritas. Está lá no Livro dos Espíritos, né? Mas é uma coisa que a gente não pode deixar de refletir. Você tem razão quando pede que pensemos sobre isso, né? E nos coloquemos à obra, nos coloquemos a serviço dessa verdade de uma maneira humilde, porque a verdade é maior que a gente, né? Mas, ao mesmo tempo, de uma maneira muito confiante, porque se nós fizermos o trabalho direitinho, a verdade, ela vai fazer o trabalho dela, porque ela nasce de uma força maior, né? Eu acho que o nosso lar é o resultado disso, né? Com certeza. E nós sabemos que temos as obras fundamentais da doutrina espírita. Por isso, nós, espíritas, precisamos ler Kardec, conhecer o pensamento de Kardec, a lógica de Kardec. Quando nós começamos uma leitura de uma obra de Kardec, parece que nós começamos a nos impregnar de uma lógica, de um raciocínio fantástico. Então, quando nós conhecemos a doutrina espírita, mais fácil fica nós fazermos uma análise de todo o material que está nos chegando pela mídia e que muitas vezes, até por ser mediúnico, a gente acha que é espírita e às vezes é mediúnico e não tem a ver muito com os postulados espíritas não, né, Wagner? Eu costumo dizer que o espírita é aquela pessoa que acaba por estudar o espiritismo e acaba sendo um pouco generalista e entender e olhar as coisas tais quais elas são, você acaba podendo dar um pouquinho de uma resposta sobre tudo. Isso assusta um pouco quem não conhece. Mas vem cá, você tem resposta até... Bom, eu não tenho resposta, mas existe uma resposta. E provavelmente das explicações gerais, né? Enfim, o que acontece no mundo invisível, a gente sabe que existe. Então, é maior que a gente, no final das contas. Mas, se nós nos colocarmos a serviço disso, sem querer que a nossa vivência, que a nossa importância no mundo seja maior do que a obra, eu acho que a obra por si, nós temos que ser medianeiros nesse sentido também, facilitadores, né? Adaptar um livro para o cinema é uma facilitação do livro para aquela mídia, atendendo às necessidades daquela mídia, mas acreditando sempre na força
da história que está contada, porque ela fala direto para as pessoas, e fala, viu? Fala muito. Fala dessa realidade, né, insofismável, que é a vida após a morte. Todos nós desejamos saber. E ninguém melhor do que os espíritos e a doutrina espírita, nada melhor que a doutrina espírita para nos esclarecer a respeito disso. Agora, nós vamos conversar muito sobre o nosso lar daqui a pouco, mas eu queria fazer uma perguntinha. Você chamou para trabalhar com você pessoas, companheiros espíritas também, artistas espíritas. Como é que é isso? Como é que está a qualificação daqueles espíritas ou dos espíritas para a arte em geral? Eu acho que é uma necessidade premente e urgente de se qualificar. E acho também que não é porque é espírita que é bom, porque pode ser ruim artisticamente. Pois é. Né? Não é porque a pessoa é espírita, e vocês que têm o clube de arte sabem disso, que basta ela pegar um violão e cantar desafinado que é bom. O espírita, ele vai olhar aquilo pelo bem que aquilo faz para aquela pessoa, pelo conteúdo que ela está tentando passar, e evidentemente pelo seu esforço de querer fazer bem. Mas se não é bom, tem que ser dito: olha, você está desafinado, você não está cantando bem, você tem que melhorar. Se essa crítica não houver, a gente vai ficar condescendente e paternalista o tempo todo por causa da carteirinha espírita. E isso eu sinto que a gente tem que brigar contra. Daí você nascer artista com um rótulo, você limita a arte. Tem que ser o contrário, tem que ser o espírita que faz arte. E o espírita que faz arte, ele tem toda a vivência da doutrina espírita, todo o aprendizado, todos os exemplos e etc., e quer colocar isso a serviço da arte. Porque se ele fizer arte querendo rotular a arte por conta de um conhecimento, e acaba sendo contraditório, porque esse conhecimento ele é abrangente, ele é filosófico, ele dialoga com diversas camadas da sociedade, da intelectualidade. Se você fizer isso, você está indo num caminho que você vai esbarrar no rótulo, você vai esbarrar na placa que você está colocando na frente do seu produto de arte. E é o contrário, né? As grandes obras da humanidade, certamente, as grandes músicas, as grandes pinturas, foram feitas por homens que tinham uma bondade, eles eram homens de bem, ou eventualmente eles amavam a arte da forma como eles amavam. Você vai dizer que Mozart não era espírita, mas Mozart fez as músicas mais bonitas que existem. Beethoven, todos os grandes compositores, eles não conheciam os postulados da doutrina espírita codificados, mas eles conheciam os postulados da doutrina no coração e colocaram isso a serviço da arte. Então, esse momento, eu acho que é um momento bacana de você formar espíritas, cidadãos, eu digo, cidadãos espíritas que fazem arte. E essa arte, ela vai vir impregnada com o amor dessas pessoas, com o desejo de não querer mais falar só das mazelas humanas, que é muito parte de quem produz arte no nosso Brasil ainda, né? A gente se expõe, a gente precisa se expor, a gente precisa se encontrar através dos nossos erros, mas a gente também pode se encontrar através dos nossos acertos. Trabalhando as virtudes, conversando, se multiplicando em torno de um aprofundamento do que é o bem, né? Focando nessas virtudes boas, da tolerância, da paciência, vendo como é que nós podemos colocá-las em ação. Isso também é muito bom, né? Só explorar o erro também não é exatamente, bom. Você pode até mostrar como o erro leva a questões ruins, como no caso do suicídio, como no caso do aborto. Você pode querer fazer isso. Mas se você fizer isso conhecendo a verdade desse fato, você não vai fazer isso simplesmente por fazer. Você vai fazer isso com o interesse que aquela história poderosa e que certamente vai ter um impacto grande no seu público, essa história chegue nas pessoas da melhor maneira possível. Né? Não adianta você dizer para o público, e é verdade, a gente já experimentou isso, dizer assim, o aborto é uma coisa muito ruim porque mata o espírito que vai reencarnar, o feto, e impede o espírito de reencarnar. Não adianta você só dizer isso para as pessoas que acham que elas têm o direito de abortar um feto. Agora, se você contar uma história de um espírito, de um amor, de um planejamento de vida feito no mundo espiritual, que não deu certo, que gerou um monte de consequências ruins, você chega mais fácil para aquela pessoa que tem os seus postulados formados na sua cabeça. Não é fácil você bater na porta do coração das pessoas e pedir para entrar com uma verdade para a qual elas não estão prontas ainda para aceitar. Muitas pessoas acabam reaceitando
intelectualmente, outras emocionalmente. Então, assim, ninguém quer transformar. Uma das coisas bacanas do espírita é que ele não quer converter ninguém. Ele quer, como a gente falou no início, ele quer que a pessoa tenha acesso àquele elixir, aquela coisa maravilhosa que acariciou o coração dele e que fez tão bem para ele. E olha isso aqui, vê se isso te toca. A gente falava muito isso. Leva uma pessoa que nunca não sabe nada do espiritismo para ver o filme Nosso Lar, para ver outros filmes que são bonitos e são reconfortantes. Mas a gente falava do Nosso Lar porque era o nosso trabalho. Então leva uma pessoa para ver o Nosso Lar e veja a reação dessa pessoa e vê como é que isso produz, né? Às vezes a gente teve reações de muita raiva, muita gente irritada com tudo. Mas, obviamente, graças a Deus e graças ao público, a gente não cansa de agradecer. E graças a essa história, ela conseguiu ser tão bem sucedida, porque ela conseguia dialogar com as pessoas. É a questão de você muitas vezes passar o conceito frio, realmente não toca geralmente o coração das pessoas, né? Só aquelas que já estão mais preparadas, que gostam de refletir. Mas quando você pega o conceito e faz uma dramatização em cima, né? Uma peça de teatro, ou enfim, uma música, você vai mais ao coração e a pessoa começa a refletir, se abre mais para refletir sobre aquele assunto importante. Força da arte, né? É a força da arte e o porquê da arte. Você não acha, Wagner, que as casas espíritas deveriam se organizar mais para trabalhar a questão da arte espírita? Isso é uma boa questão. Acho que as casas espíritas elas estão, pelo menos da meu par conhecimento, obviamente a gente vai a algumas casas espíritas, eu frequento algumas casas espíritas, uma franciscana e uma mais ecumênica aqui no Rio de Janeiro, que é o Francisco de Assis, e a casa de Padre Pio, que tem um padre católico como seu mentor espiritual, mas que pratica o espiritismo de uma forma impressionante também. Eu vejo que as casas espíritas elas têm muitas funções, né? É o instruí-vos e amai-vos, a caridade social, o seu aspecto social, mas aquelas que se interessam porque os jovens querem fazer arte, porque a arte também é alimento para o espírito, elas podem e devem sim buscar de alguma maneira manifestações artísticas e que aí nesse caso sejam boas ou sejam ruins, mas que sejam manifestações artísticas, porque se ela é genuína, ela é boa. Ela pode não ser boa para ser colocada na Sala São Paulo, por exemplo, né? Mas se ela é genuína, ela tem uma característica boa que agrada a quem ouve, a quem vê, agrada aos espíritos, agrada à pessoa e provoca na pessoa aquilo que a gente mais quer, né? Que é a reforma íntima. Isso aí. Nisso, os movimentos de arte, eles estão aí presentes, eles se iniciam de uma maneira mais intensa, e aí não tem jeito, eu chamo de arte-escola, tem que fazer, que nem a autoescola, tem que praticar a peça de teatro, tem que praticar o livro, tem que praticar a pintura, porque isso faz com que você viva eternas transformações através da arte. Tem que fazer filmes, tem que fazer filme para o grande público, tem que fazer filme para o público menor. Não, assim, fracassou porque não teve milhões. Mentira, não fracassou. Se está na tela, foi bem sucedido. Colocar um filme na tela de cinema hoje em dia, no mercado de cinema brasileiro, é uma guerra. Então, o filme estar na tela já é sensacional. Não foi visto por 4 milhões de pessoas, que nem o Nosso Lar, mas foi visto. E o filme não existe só por causa da tela de cinema, ele vai para as casas das pessoas. Hoje em dia ele fica acumulado dentro do HD das pessoas, né? Ele é um arquivo, ele é eterno. Um filme é eterno, uma música é eterna, e isso tem que ser feito da melhor forma possível, estudando, se desenvolvendo. E se as casas espíritas quiserem, e aí obviamente eu incentivo muito, mas se elas tiverem com todas as outras áreas que são talvez os capitães de seu trabalho bem colocados, criam um ambiente artístico, produzam manifestações artísticas, isso faz um bem danado, né? Eu não consigo ver ninguém que saia de um recital, ou que não recite uma poesia, ou que não veja uma pintura, enfim, ninguém que tenha acesso à arte genuína que não se sinta bem com ela. É só quem está muito mal de cabeça, né? Mas aí tem que ir para desobsessão, né? Porque não tem jeito. E nós vamos agora para o nosso intervalo. Fique com o esquete Cenas da Vida,
preparando o seu dia. E ele é produzido por jovens espíritas aqui da nossa casa. Assista só, vale a pena conferir. Tá fazendo aí, Sergipe? Ah. Aqui. Vem comer, gente. Vem comer. Vem, Sergipe. Isso, boa menina. Vem aqui. Come. Come, Xerri. Come, Kira. Come. Kira, Xerri, Mariana nada, né? Eu te chamei 3 vezes, parece uma pedra dormindo. Ai, Felipe, já tomou banho? Não tomou, né? Já tomou café? Não comeu, né? Você tá pronto? Vambora, eu tenho que ir logo. Eu já fiz tudo, e você já comeu? Ai, eu não tomo café, você sabe. Vamos. Pega uma coisa, a gente come no caminho. Ai, tem uma maçã na minha bolsa. O que é? Deu uma de irmão preocupada agora? É que um amigo meu passou mal, foi parar no hospital. Menino. É, ele já não tava bem, não tomou café, deu nisso. Só não quero que a mesma coisa aconteça com você. Ai, tá bom. Tem uma comida na minha bolsa, vamos? Tá, só tem que... Tá sentindo nada não? O quê? Antes de sair de casa tem que pedir proteção, né, Maria? Ai, pode, com pressa, Felipe. Olha, isso é rápido. Ai, tá bom. Senhor Jesus, amigos espirituais, estejam conosco agora e sempre. Obrigada por tudo. Vamos. Olha só, gente, um bom dia começa na noite anterior. Então, antes de dormir, vamos pedir para conseguirmos descansar e encontrar com os nossos amigos espirituais e anjos da guarda. E no dia seguinte, você vai acordar bem disposto e com vontade de abraçar o mundo. Não se esqueça, faça uma oração e prepare seu dia. Que assim seja. Que ele não quis tomar café, deu nisso. Então, antes de dormir, vamos pedir alguma coisa. Faça uma oração e prepare o seu dia. Que assim seja. A gente quer ser assim seja. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Está no ar a Web TV Nova Luz. Diariamente você pode acessar conteúdos que vão iluminar o seu dia. Entrevistas musicais, depoimentos, visualizações terapêuticas, programas com auditório e muito mais. Você participa pelo telefone ou pela internet e recebe brindes produzidos pelos trabalhadores da arte espírita. Acesse tvnovaluz.com e confira nossa grade de programação. Web TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Estamos de volta e eu quero convidar você a fazer parte da família Clube de Arte.
Arte. Associe-se e receba mensalmente todos os nossos lançamentos. Gente, olha, são livros, CDs e DVDs apresentando a cultura e a arte espírita. Você pode conhecer mais, com mais detalhes desse projeto de amor no site clubedearte.org.br ou então ligue para 021 3017 9800. Associando-se, você está participando da manutenção da programação espírita na rádio, na TV e na internet. O Clube de Arte está há 15 anos divulgando a cultura e a arte espírita. Que coisa boa. Então eu convido você, venha fazer parte da nossa família, porque é muito bom a gente falar sobre amor, a gente conversar, refletir sobre os temas importantes da vida atual à luz da doutrina espírita. E você fez um trabalho, Wagner, agora nós vamos falar sobre o Nosso Lar, né? Que levou não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Como é que foi isso? Como é que nasceu essa vontade, essa loucura de você levar o Nosso Lar para as telas de cinema? Falando, é quase o mundo inteiro hoje em dia, né? Tá vendo que maravilha? A última vez que a gente contou, mais de 40 países que vão passar o Nosso Lar. Contando a América Latina, Estados Unidos, Canadá, Coreia do Sul, dos países que já passaram através dos festivais brasileiros, Austrália, Japão, China 2 vezes, a gente passou no festival de Hong Kong, no festival de Pequim, Turquia, África do Sul, alguns outros países da África, Angola, que falam português, mais recentemente a Alemanha, Espanha, a gente vai colocando os pinozinhos e isso é muito surpreendente. Maravilhoso para nós. E eu disse loucura em virtude das dificuldades iniciais, que realmente não foi um projeto fácil. Né? Se você diz assim, olha, vamos atravessar um oceano bravio nesse barquinho, você vai achar que é uma loucura, né? Mas se você entender que o barquinho vai crescer e outras pessoas vão remar e eventualmente o oceano vai acalmar um pouco, vai continuar tendo ondas grandes de vez em quando, acho que, na verdade, aí tem que ter uma dose de ousadia e eu acho que uma dose de paixão pelo que você faz. Eu sou apaixonado por isso, né, pelo que eu faço. Amo, vivencio, viro noites feliz fazendo o que eu faço. E isso acho que é o meu combustível. Né? Isso a paixão funciona bem. Né? Se você canaliza a paixão nesse sentido, ela te empurra, ela te coloca força lá das entranhas para escrever, até reescrever e reescrever, porque escrever um roteiro não é simplesmente sentar e digitar, né? Escrever um roteiro de cinema, ele requer trabalho, raciocínio, reflexão, intuição, desespero, noites apavorados, comentários dificílimos de ouvir, né? Reescrever. Mas, enfim, se você não é movido por paixão, você não faz. E aí, nesse sentido, é uma loucura nesse bom sentido. A gente foi buscar a possibilidade de fazer o filme, de dar àquela história o que eu achava que a história merecia e precisava de dinheiro. E eu sabia que eu não ia atravessar o oceano sozinho. Sabia, não tinha como. E ficava o tempo todo mentalizando e orando para que as pessoas que quisessem vir remar comigo viessem. Teve gente que veio, remou um pouquinho e foi embora. Falou, não vou remar isso não, que eu não aguento. Eu era o único que não podia largar o remo. Mas teve gente que veio, sentou e falou, vamos contigo. E aí o navio foi crescendo, o barquinho foi crescendo, virou navio. E hoje o filme realmente ele é muito além de todas as expectativas, muito. Pra gente é sensacional, nos possibilita um monte de coisa. Eu não passo um dia sem ver ou receber. Acabo não tendo tempo de ler, mas o pessoal da equipe manda, me encaminha uma mensagem de alguém que viu o filme, seja na Rússia, porque aí a internet faz o restante do trabalho para o resto do mundo, né? A internet hoje em dia realmente ela multiplica tudo, né? A gente só ainda briga um pouco com as cópias piratas em português, né? Mas aquelas cópias em países que realmente, assim, a Itália, os distribuidores italianos queriam muito exibir o filme na Itália, mas eles não sabiam como. E aí eles desistiram. A gente quase deu de graça, não podia dar de graça porque tinha que ter uma relação comercial entre o nosso agente de vendas, etc. Mas aí o que aconteceu? Ok, vocês não querem tentar, tem medo, etc. Tá bom. Apareceu uma cópia no YouTube com legendas em italiano. E aí eu pensei assim, quer saber? Eu não vou tirar, não vou pedir para tirar.
E aí 140 mil views, assim, em coisa de 2, 3 meses. Deus, que coisa Então extraordinária. a gente não dá para ser mais realista que o rei, né? Também você tem que fazer uma... Quem coloca o filme pirata na internet, a gente pede para retirar, porque o filme vai passar na TV Globo, vai passar nos outros lugares. Enfim, é uma guerra perdida, não tem problema de ser uma guerra perdida. A gente só faz isso por uma questão ética. Mas a capilaridade que ele ganha é cada vez mais incrível. Assim, a gente recebe mensagens da Indonésia. Tem gente, por exemplo, que até hoje manda mensagens para a gente perguntando sobre postulados da doutrina espírita. A gente encaminha para alguns centros espíritas. Sem contar as mensagens mais difíceis, de gente deprimida, né, à beira de cometer um erro consigo mesma. E a gente também encaminha para alguns lugares, para o Centro de Valorização da Vida. A gente acaba encaminhando e várias mensagens que a gente recebe por e-mail, enfim. Porque a gente vê que aí o filme continua mexendo com as pessoas, por causa da força da história. Né? É verdade. Como é que foi isso? Você fez o roteiro, elaborou o roteiro com base no livro. Isso. E aí você conseguiu a autorização da Federação Espírita Brasileira? Quando a Federação Espírita Brasileira, gentilmente, através do Dr. Nestor Mazotti, né, enfim, agora está afastado, mas o Nestor Mazotti foi capital nisso, né? E o vice-presidente Wilson Bianchi também se afastou, mas enfim... A gente fez aquelas primeiras reuniões e eles entenderam a proposta, o respeito e a vontade, e eu acho que isso devia estar combinando com o momento, né, ali em 2005, 2006, de falar para públicos maiores, né, de continuar produzindo. Quando isso foi autorizado, eu fiz reuniões com pessoas, mais de 20 reuniões, com pessoas que tinham lido o livro, e pessoas diversas. E aí comecei a me espantar, assim. Esse aqui é militar, essa aqui é médica bióloga, esse aqui é dona de casa, esse aqui é engenheiro, esse é militar. E aí, sim, eu comecei a ver que existia uma gama de gente de variadas representatividades que tinha lido o livro e era incrível, porque todos tinham uma ideia, todos tinham uma visualização. E aí eu fiz várias entrevistas nesse sentido, sentei para escrever o roteiro e aí começa o trabalho, né? Você escreve o primeiro tratamento do roteiro. Inclusive no dia em que eu comecei a escrever, eu lembro muito bem que eu sentei em frente ao computador, olhei a tela em branco, respirei fundo, eu tinha ao redor, talvez um caderno inteiro de anotações espalhados, né, com as minhas anotações, com as anotações dos estudos, etc. E fiquei esperando. Aí você sabe quando você ouve aquela vozinha, né, do lado esquerdo aqui da cabeça, diz assim: você não está esperando que a gente escreva por você, não. Não, eu vou começar a trabalhar. E comecei a trabalhar. Isso é um trabalho que não para, né? Você escreve o roteiro, mostra para as pessoas dão opinião, você escreve de novo, você tem um grupo. Normalmente o roteirista tem um grupo de 10, 15 pessoas que leem o seu trabalho. Pessoas também, nesse caso eu precisava de pessoas que não acreditassem, que não conhecessem nada. E disse assim: lê isso aqui. Não entendi nada, que maluquice é essa? Uma cidade. Falei, bom, tem que melhorar um pouco isso aqui. A própria FEB também, né? A gente mandava o roteiro e tinha reuniões longas. Quanto tempo você levou para elaborar esse roteiro? 2 anos e meio, né? 2 anos e meio para fazer o roteiro. Uns 3 anos. E adequar. Até o roteiro de filmagem Fechar. Foram 3 anos, né? Até a gente entrar. E eventualmente a gente estava no meio do set, já estava mudando. Tinha uma sequência final em que o André Luiz senta do lado da esposa, já depois de perdoá-la, e depois ele fluidifica a água. Inicialmente a sequência era: ele fluidificava a água e ia lá pedir perdão para a esposa. Mas na hora me deu uma coisa, eu falei: primeiro ele vai pedir perdão, depois ele vem aqui e trata da água do novo marido da mulher, entendeu? Aí a gente inverteu e ficou bem melhor, porque a gente fez uma situação que deu uma sequência lógica, o perdão, né? Ficou mais lógico. E aí eu Isso. brinco que na hora que a gente estava no set, que eu falei para o assistente de direção: a gente vai mudar a sequência. Ele falou assim: ué, vai mudar? Eu falei: recebi um telefonema aqui do roteirista, que sou eu mesmo, ele pediu para mudar e eu vou mudar. E, ou seja, isso é dinâmico, acontece na sala de edição, só tem que parar no dia em que você diz assim: olha, tá bom, não posso mexer mais, o filme está aqui, é esse. E aí aquela história que você imaginou, que você como roteirista viu, o roteirista é o que vê o filme pela primeira vez, né? Ele visualizou e escreveu aquilo. O que mais me chamou a atenção, e olha, já escrevi outros filmes, já vi os filmes serem mudados radicalmente do roteiro à tela, aquela história inicial ela estava totalmente presente na tela.
Isso é muito importante. E isso é incrível, isso é a força da história, é isso que eu falo. É uma delícia. Se você vai escrever um filme sobre, vai escrever um filme sobre Gladiador, né? Aquele filme incrível do cara que desafiou o poder de Roma, ele vai vir do roteiro poderoso, porque aquele é um personagem poderoso, e você vai se emocionar pra caramba quando ele morre no final, né? Então, é isso que eu digo, a força da história, quando ela é pungente, quando ela fala pro espírito humano, ela vai sobreviver, e ela vai pro livro, para a tela, para o palco. E é bacana. Muito bom. Nós temos uma participação aqui e eu agradeço a todos os companheiros que ligam, participam conosco. Essa é da Marilene de Campo Grande. Ela pergunta se o livro Obreiros da Vida Eterna não daria um belo filme. O que você acha? Marilene, né? Marilene. Você é médium, Marilene? Possivelmente, né, Marilene? Olha só. Assim, a gente vai usar o Obreiros da Vida Eterna, pedaços do Obreiro no próximo filme, sim. Olha que beleza. Então, eu posso falar muito mais, mas a gente está preparando o próximo filme. É uma informação que já foi dada, inclusive, na imprensa. É mais baseado nos Mensageiros, que é o livro seguinte da obra do André Luiz. Então, deve ser o Nosso Lar, Os Mensageiros. A gente vai manter o nome Nosso Lar. Para quem não conhece, quem não sabe que existe livro depois, assim, que existem coisas depois, a gente vai manter o nome Nosso Lar. E a gente entendeu que seria legal a gente aproveitar, como o Mensageiros é um livro feito de pequenas historinhas, muitas pequenas historinhas, o Obreiros da Vida Eterna também é feito de muitas pequenas historinhas, Entre a Terra e o Céu também é feito de muitas pequenas historinhas. A gente também pediu autorização e teve autorização de usar algumas coisinhas ali do Obreiros da Vida Eterna. Uma boa ideia, viu, Marinha? Olha, beleza. E o que você diria, Wagner, para aquelas pessoas do movimento espírita que desejam produzir filmes, audiovisuais? Qual seria, pela sua experiência, as suas orientações? Quais seriam? Amai-vos e instruí-vos. Essa eu levo para mim, porque não é minha e eu aprendi. Se juntem, estudem, pratiquem dentro das suas possibilidades, profissionalizem-se na medida do possível, porque o mercado exige profissionalismo. Você falou dos artistas espíritas que a gente contratou, não era porque eles eram espíritas, mas porque eles eram artistas. E alguns eu precisava, e seria bom, que já tivessem conhecimento prévio daquilo. Né? Mas ser espírita, nesse caso, não era um pré-requisito. Não era, eu sou espírita, me contrata. Né? Nem o professor Rivai ou Kardec jamais aceitaria isso. Né? Você é espírita, maravilhoso, comungamos da mesma ideia, vamos trabalhar juntos por um ideal, mas não é porque você é espírita, porque se você é o melhor, e aí no caso a gente precisava de pessoas capazes, então o diretor de fotografia, que é um suíço radicado nos Estados Unidos, o Uli Steiger, que sabia fazer filmes com os efeitos especiais, os efeitos visuais, e topou fazer o filme pelos custos que a gente podia fazer. Ele não sabia nada de espiritismo, ele simplesmente falava, adorei essa ficção, né? E trouxe pra gente o melhor dele, o Philip Glass, que é o músico, um dos músicos mais incríveis do mundo. Eu particularmente sou fã de carteirinha. No primeiro encontro com ele eu quase não conseguia falar, porque aquela coisa eu estou de frente de um gênio, né? Um gênio do seu trabalho. Ele não é espírita, né? O cara é amigo do Ravi Shankar, o cara fez músicas maravilhosas de todos os aspectos, entende de música, né? Conhece o Dalai Lama. Então, é óbvio que ele vai ser um mecanismo para nos trazer um trabalho bacana. Então, para essas pessoas que querem fazer e trabalhar, primeira de coisa é o conhecimento. O conhecimento liberta, não é isso? Aprendam. Eu vivo num constante aprendizado sobre o meu ofício. Se o dia que eu disser eu sei de tudo, eu tenho que parar, porque é mentira, eu não sei. O meu livro de autocrítica sobre o Nosso Lar, por mais bem sucedido que o filme seja, é talvez o maior livro que existe. Né? Mas é o meu livro, e eu vou lê-lo novamente nos próximos filmes. Coisas que a gente errou, não pode errar de novo. As coisas que a gente acertou, bacana, vamos em frente. Então, o mais importante tenha paixão, tenha vontade, sabe que vai ter um monte de revés, né? Mas quer ir adiante, se organiza, estuda. E aí é incrível, porque é óbvio, né? Quando você se põe a serviço do bem, quando você se põe a serviço de um trabalho, a gente sabe que a espiritualidade ajuda. A gente sabe que existe um monte de
de amigo espiritual que vai te colocar no caminho certo, vai te colocar para encontrar a pessoa certa. E aí, enfim, não vai fazer por você, né? Mas vai te ajudar. E isso é maravilhoso, né? Qual a previsão do seu próximo filme? Bom, só a espiritualidade sabe, por enquanto, né? Porque a gente está naquela fase de juntar os recursos. Enfim, financiar um filme hoje em dia leva mais tempo e gasta mais a nossa energia do que fazer o filme, efetivamente. Quanto tempo você levou para fazer O Nosso Lar? No total, 5 anos, né? Do assinatura do contrato à tela, 5 anos. E a gente agora está mais ou menos no mesmo caminho aí com Os Mensageiros, né? Com esse filme seguinte. E desses 5 anos, quanto tempo para filmagem mesmo? 9 semanas. 9 semanas de filmagem, uns 3 meses de pré-produção forte, né? 4 meses de pré-produção. Eu trabalhei mais tempo no roteiro por conta do desenvolvimento, mas assim, de pré-produção, ou seja, quando entra todo mundo na produtora para começar a trabalhar, 3 a 3 meses e meio de pré-produção, 9 semanas de filmagem, 9 semanas e alguns dias, e 7 meses de pós-produção, e o filme estava pronto. Olha só. Então daí 1 ano, né, 1 ano e pouco, dentro de 5. É o tempo que a gente passa realmente fazendo, e todo o restante do tempo você passa tentando viabilizar financeiramente. É assim, o jogo é esse. Então quem quer jogar esse jogo, quem quer participar desse processo, tem que entender isso, tem que ter estômago, estrutura e fé. E nesse momento a fé te move, né? Vai removendo as montanhas do caminho e vai te levando à frente. Suas palavras finais, Wagner. Nós vivemos momentos muito importantes no nosso país, né? E no nosso mundo. Não tenho dúvida que já são aí os primeiros raios de um mundo de regeneração. Já chegou, né? Está chegando. Mas, como todos os grandes momentos, eles chegam ainda provocando reformas e transformações e faxinas, né? Sinto sempre pelas pessoas nesse sentido que não entenderem isso, porque é um futuro muito ruim. E tenho certeza que a espiritualidade só trabalha pelo nosso bem, a espiritualidade superior só trabalha pelo nosso bem. E mesmo aqueles que ainda fracassarem vão ter algumas chances ainda. Então, esse é um momento que o espírita, mais do que nunca, tem que entender o mundo ao seu redor, entender seu próprio coração, seu próprio ser, e trabalhar por esse mundo. Pensar localmente e agir globalmente. O tempo todo. A gente vem para o nosso centro espírita, a gente trabalha no nosso centro espírita, mas a gente é a representação disso. Quem passar ali fora e olhar o centro espírita e alguém do centro espírita escorrega na vaidade, no orgulho, na bobagem, naquela coisa pueril, essa pessoa ela vai estar fracassando para ela, né? E não tenho dúvida que a verdade vai preponderar. A verdade espiritual, a verdade do espírito de verdade vai preponderar. A gente vai continuar lá como formiguinha, trabalhando. Mas o que eu desejo para as pessoas, para os espíritas e para os não espíritas, é que atentem para o mundo em que vivemos, né? Esse mundo em que vivemos não comporta mais comportamentos que foram sedimentados nos nossos valores dos anos 20, do século 20. Esse mundo ele comporta novos valores. E vamos ouvir no nosso coração que valores são esses, né? Que assim, certamente um bom anjo protetor vai soprar, né? Um mentor vai soprar os bons valores. E vamos em frente, né, gente? Continuar remando o barco, né? Vocês aqui, a gente lá. A gente vai continuar remando, cada um do seu ladinho. E parabéns, né? Parabéns para você também, né? Estamos juntos nesse trabalho. E depois de tantas reflexões, meus irmãos, eu convido vocês a fazerem comigo uma visualização terapêutica, um relaxamento. Vamos entrar em um novo nível de consciência. E é fácil. Coloque inicialmente a sua atenção nas narinas. Sinta o ar mais frio entrando, o ar mais morno e úmido saindo. Só isso já basta para tranquilizar o seu corpo físico, perispiritual. A sua mente se acalma. E você pode até imaginar que está caminhando comigo, com Wagner, com outros companheiros, pelas areias do lago de Genesareia.
aquele lago extenso da Galileia dos nossos sonhos. Sinta os seus pés sobre a areia do lago. Ouça o marulhar das ondas no seu infinito ir e vir. Sinta o aroma da maresia. Alguém muito especial nos aguarda, sentado sobre uma raiz alta de uma tamareira antiga. É Jesus, com os seus cabelos sobre os ombros, repartidos ao meio à moda dos nazarenos, com o seu olhar de profunda ternura. Jesus nos conhece, Jesus conhece você desde sempre. Vamos até Ele. Sinta o amor de Jesus neste olhar tão carinhoso. Sinta as energias do Mestre indo na sua direção, como luzes exalando do seu corpo. Perceba essas energias vibrando e penetrando em seu corpo através dos poros. Sinta neste momento a energia trabalhando para a sua cura, para a sua paz. Fale neste momento com o Mestre, fale das suas angústias. Peça o apoio, a orientação para os seus projetos. Sinta as bênçãos do Cristo neste momento. Você pode permanecer o quanto desejar assim. Perceba que a presença do Cristo vai mudar a sua vida, abrindo os seus caminhos mentais, emocionais. Cuide-se bem e seja feliz. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Está no ar a Web TV Nova Luz. Diariamente você pode acessar conteúdos que vão iluminar o seu dia. Entrevistas musicais, depoimentos, visualizações terapêuticas, programas com auditório e muito mais. Você participa pelo telefone ou pela internet e recebe brindes produzidos pelos trabalhadores da arte espírita. Acesse tvnovaluz.com e confira nossa grade de programação. Web TV Nova Luz, iluminando o seu dia.